Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar com vocês mais uma aula de matemática, ok? Então vamos lá? Vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior? Vocês lembram? Então o que a gente estudou? Perímetro, lembram? Estudamos o conceito de perímetro. Então relembrando o que é perímetro, perímetro é a medida do contorno, lembram? Nós fizemos algumas atividades onde vocês tinham que medir os lados, fazer a soma para obter o perímetro, que na verdade é a medida do contorno de uma figura, certo? Então, perímetro é a soma de todas as medidas do lado de uma figura, certo? Então vamos relembrar? Então nós temos aí um quadrado, e o que é o perímetro nesse quadrado? O contorno, é a soma da medida das linhas, certo? Então olha só. Contorno. Essa é a palavra-chave, pessoal. Medida do contorno. Perímetro é a medida do contorno, ok? Porque é muito fácil, às vezes, a gente confundir com medida de área. Então, perímetro é o contorno, certo? Então, vamos lá? Deixei para vocês uma tarefa de casa, lembram? Conseguiram realizar? Se não conseguiram, a gente faz agora juntos, ok? Então, vamos lá, correção. Então, a tarefa era... Vou relembrar para vocês, vou ler ali o enunciado, enquanto isso vocês vão relembrando qual era a atividade, certo? Peguem material, façam a correção. Se for preciso, eu dou um tempinho para vocês fazerem a correção, ok? Então lá, podemos construir retângulos diferentes com perímetro de 12 unidades de comprimento. Então, vamos retomar o exemplo, certo? Então ali eu dei como exemplo para vocês um retângulo que tinha como base 5 unidades de comprimento por 1 unidade de comprimento de altura. Lembram? Vamos só fazer ali o cálculo para ver se realmente esse perímetro corresponde a 12. Então lá, somando os lados maiores e depois os lados menores. Ou, se vocês preferirem, somamos um lado maior, um menor, um maior e um menor. A ordem dessa soma não vai alterar o resultado, certo? Então vamos lá. 5 mais 1, 6. 6 mais 5, 11. E 11 mais 1, 12 unidades de comprimento. Então, esse era o exemplo. O desafio de vocês era desenhar mais 2 retângulos, cujo perímetro também fosse de 12 unidades de comprimento. Então eu pedi para vocês desenharem no papel quadriculado porque facilitava o cálculo do perímetro, facilitava essa construção. Então vamos à correção? Uma possibilidade, talvez a única, é fazer um retângulo onde a base corresponde a 4 unidades de comprimento e a altura corresponde a 2, certo? Vamos fazer a correção do perímetro? Então vamos lá. Somando um lado 4... Com mais 2 nós temos 6 unidades de comprimento, com mais o lado que vale 4 nós temos 10 unidades de comprimento, com mais 2 unidades de comprimento chegamos a 12 unidades de comprimento. Chegaram nesse retângulo também? Olha que bom, hein, gente? Vou dar um tempinho bem rapidinho para caso vocês precisem fazer a correção, ok? Já voltamos! Então, pessoal, conseguiram fazer a correção? Mas no desafio eram solicitados 2 retângulos cujo perímetro era 12 unidades de comprimento. Então vamos ao segundo? Então olha só. Eu não consegui, pessoal, e não é possível a gente fazer mais um retângulo com 12 unidades de comprimento no papel quadriculado, porque ele limita a gente. Né? A proposta era fazer a construção usando unidades inteiras, certo? Não é possível fazer dessa forma, mas se a gente pensar nos números com vírgula, desculpe, nós temos várias opções. Então assim, a gente não consegue pensar em outros retângulos do jeito que foi pedido na proposta, mas eu vou mostrar para vocês um jeitinho. Nós poderíamos ter pensado, esquecendo agora do papel quadriculado, ok?
Mas num retângulo que tem, por exemplo, de base 3,2 centímetros por 2,8 centímetros de altura. Então, olha só, a gente esquece o papel quadriculado, aí sim a gente tem várias outras possibilidades. Uma é essa que eu estou mostrando na tela para vocês. Nesse retângulo azul aí nós temos de base 3,2 e altura 2,8. Vamos só fazer o cálculo do perímetro para a gente confirmar que realmente a soma desses lados corresponde a 12 centímetros, ok? Então lá, eu juntei ali os dois lados maiores para facilitar a soma. Então 3,2 centímetros mais 3,2 centímetros dá 6,4 centímetros, certo? Somando os dois lados menores, nós temos 2,8 centímetros mais 2,8 centímetros. Nós chegamos aí em 5,6 centímetros. Então agora, somando 6,4 centímetros com 5,6 centímetros, nós obtemos os 12 centímetros como queríamos, não é mesmo? Então não se preocupem, existe só uma maneira de fazer um retângulo de 12 unidades de comprimento usando papel quadriculado. Saindo das unidades inteiras, nós temos daí várias possibilidades, ok? Então, vamos à aula de hoje, pessoal? Ah, não, tinha mais um, né? Tava já me esquecendo. Então, vamos lá. Item B. Vocês também foram desafiados a construir um quadrado com 12 unidades de comprimento. Então, se for possível, façam no papel quadriculado, certo? Conseguiram? Então, vamos ver como é que fica. Sim, é possível, né, gente? Vocês aposto que conseguiram aí também. Lembrando que o quadrado tem os 4 lados de mesma medida. Então é possível sim fazer um quadrado de base 3, né, altura 3. Lógico que todos os lados aí têm a mesma medida porque se trata de um quadrado. Então vamos fazer ali a correção, né? Vamos verificar pelos cálculos. Então lá, 3 mais 3 mais 3 mais 3 corresponde a 12 unidades de comprimento. Ou, como é um quadrado que tem os 4 lados de mesma medida, a gente também pode fazer a multiplicação, que às vezes fica muito mais rápido e fácil, certo? 4 vezes 3 unidades de comprimento, 12 unidades de comprimento, que era o que a gente queria, não é mesmo? Agora sim, o que a gente vai estudar na aula de hoje? Alguém pode dar um palpite? Então, a gente vai continuar trabalhando com o conceito de perímetro. Só que hoje nós vamos aplicar o conceito de perímetro em algumas situações do cotidiano, certo? Então, na aula passada a gente trabalhou bastante com o conceito e hoje nós vamos para a aplicação, ou seja, resolução de problemas envolvendo o perímetro, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro desafio para vocês. Um pedreiro vai colocar rodapé em uma sala. Mas você sabe o que é rodapé? Para quem não sabe, eu vou mostrar, né? Às vezes até sabe, mas não lembra que isso tem esse nome, né? De rodapé. Então, vamos lá? Então, olha só. Ali a gente tem o desenho de uma sala. Eu vou colocar aqui uma seta apontando aonde é o rodapé. Geralmente a gente coloca rodapé nos ambientes para evitar que a gente encoste os móveis na parede, né? Porque às vezes acaba sujando. Então, às vezes o rodapé facilita e faz com que a gente ou as pessoas não encostem móveis para não danificar a parede e também às vezes dá um aspecto mais bonito e decorativo, certo? Aqui, ó, vendo mais de perto a colocação do rodapé, certo? Que ali ficou a imagem tá um pouco pequenininha, ali naquela dá para ver melhor, né? Então ali nós temos uma pessoa fazendo a fixação de um rodapé. Às vezes o rodapé pode ser de madeira, ele pode às vezes ser feito do próprio piso, né? Às vezes de porcelanato, de cerâmica. Então acho que vocês, quem não lembrava que digamos, esse material que se coloca ali próximo do chão dos ambientes era rodapé, agora ficou sabendo. Mas aposto que muita gente já sabia, não é mesmo? Então vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Vamos ver. Então, ele vai colocar rodapé, mas ele vai deixar apenas o vão da porta sem rodapé. Isso é claro, né? Se a gente coloca rodapé no vão da porta, a hora que abrir a porta, ela
pode de repente bater no rodapé, ou as pessoas podem até mesmo tropeçar. Então a gente não coloca, lógico, o rodapé nos vãos das portas, certo? Então olha só, o que eu quero que vocês façam? Um esboço dessa sala, eu vou dar algumas informações, ok? Então vocês vão fazendo um esboço dessa sala, sabendo que o formato dela é retangular e que há uma porta de 1 metro de largura. Então, observação, porque a gente pode colocar a porta em qualquer um dos lados se essa sala é retangular, mas eu vou dar uma dica para vocês. Essa porta ela vai ficar em uma das duas paredes que forem, cujo lado é o maior no esboço, certo? Então, o retângulo ele tem 4 lados, 2 maiores e 2 menores. A porta vai ficar em um dos 2 lados maiores. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Se quiserem até já pegar um papel quadriculado, vai facilitar bastante, porque nós vamos estar desenhando esboço, e isso facilita muito na hora da resolução das atividades, ok? Então, um tempinho para vocês pegarem papel quadriculado e fazer esse esboço. Não precisa se preocupar em utilizar a régua, fazer tudo muito retinho, porque é um esboço, e o esboço pode ser a mão livre, ok? Então, vou dar um tempinho e a gente já conversa. E aí, pessoal, conseguiram fazer a resolução? Como é que saiu o esboço? Eu vou dar um exemplo que espero que fique bem próximo do esboço que vocês fizeram aí, certo? Então, olha só, um exemplo de resposta. Então, uma sala no formato retangular, e eu fiz a porta ali no cantinho, na parte de baixo do retângulo desse esboço. Mas pode ter acontecido de vocês fazerem na parte de cima, na base de cima, certo? Não tem problema nenhum. Vocês podem ter, por exemplo, colocado a porta mais centralizada ou no outro canto, não tem problema nenhum e não vai interferir depois na nossa resolução, ok? Vou dar um tempinho bem curto para vocês fazerem a correção se for necessário. E aí, pessoal, vamos para a próxima? Então, olha só. As dimensões dessa sala são 5,2 metros por 4 metros. Então, eu quero que vocês
voltem no esboço e acrescentem essas medidas, certo? Então voltem lá no item A, vocês já têm o esboço desenhadinho, eu quero que vocês acrescentem as dimensões 5,2 e 4. Prestem atenção, pessoal, 5,2 é o maior lado do retângulo. Então, vocês vão posicionar essa medida no maior lado. E 4 vai ser a medida, no caso, da altura, certo? Então, um tempinho curtinho para vocês fazerem o acréscimo dessas medidas e a gente já retorna. Então, vamos ver como é que ficou, pessoal? Então, lá um exemplo de resposta. Algumas pessoas podem ter colocado medida nos quatro lados, não tem problema. Eu só acrescentei aqui a medida da base, né? Lembrando que as duas bases têm a mesma medida, certo? Então, os lados opostos têm a mesma medida. Então, aquele lado da sala onde no meu desenho tem a porta, também mede 5,2 metros, ok? E as duas outras laterais, cada uma medindo 4 metros, certo? Então, vou dar um tempinho curtinho para vocês, se por acaso fazerem aí, realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, completaram a figura? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês calculem no item C a quantidade de rodapé que deverá ser comprado para colocar nessa sala. Então, assim, quando a gente compra o rodapé, ele é vendido por metro linear, certo? Então, você chega na loja, faz a encomenda e a solicitação do rodapé é em metros. Então, a gente chega na loja e pede... quero tantos metros de rodapé. Então, olha só, a gente precisa fazer o cálculo até para não desperdiçar material, porque às vezes o material custa muito caro. Então, a gente geralmente chega com a medida mais ou menos bem definida. Às vezes, o pedreiro ou o marceneiro, ele pede talvez uma quantidade de material a mais, mas se evita o desperdício, né, gente? Então, por isso que a gente tem que fazer o cálculo certinho do perímetro para ser comprado exatamente o que se precisa de rodapé, certo? Então, vou colocar aqui para vocês o esboço, para vocês lembrarem das medidas, ou podem olhar aí no desenho que vocês fizeram. Então, não esqueçam que no retângulo, para o cálculo do seu perímetro, é necessário somar todos os lados. É claro que tem um detalhe aí, né, pessoal? A gente vai evitar o desperdício. Por isso, nós devemos descontar o vão da porta. Então, façam um cálculo do perímetro, somem todos os 4 lados do retângulo e no final, a gente vai descontar a medida dessa porta aí, que é de 1 metro, ok? Vou dar um tempo para vocês fazerem esses cálculos e a gente já retorna com a correção, certo?
E aí, pessoal, deu um pouquinho de trabalho, mas a gente trabalha só com a soma, né? Então, vamos lá. Então, para saber a quantidade de rodapé, nós precisamos calcular o perímetro, certo? Então, olha só, coloquei ali o esboço do lado. Se precisar, a gente retoma as medidas. E vamos à soma. Então, vamos somar. Eu coloquei ali primeiro os dois lados maiores, mas se vocês intercalaram os lados maiores com os menores, não tem problema nenhum. A ordem das parcelas não altera a soma, certo? Então, eu posso definir do jeito que eu quiser como vai ser feita a escolha das parcelas dessa soma, certo? Então, lá, para facilitar, eu coloquei a medida dos dois lados maiores. Então, lá, 5,2 metros mais 5,2 metros. Então, olha só, 5 com 5 vai dar 10. Então, somando os décimos, 4 décimos mais 2 décimos mais 2 décimos, vamos encontrar 4 décimos. Então, nós temos 10 mais 4 décimos, que vai dar 10,4 metros, certo? Agora, somando os dois lados menores, 4 mais 4, nós temos 8 metros. Então, vamos somar agora os dois lados maiores e os dois lados menores. Nós, então, vamos obter 10,4 metros somados com 8 metros. Nós temos o total de 18,4 metros, certo? Então, olha ali o cálculo desse, eu coloquei na tela para vocês. Lembrando que, quando a gente tem um número com vírgula, a gente precisa organizar muito bem. E a organização das ordens deve ser feita da mesma maneira. Geralmente não, sempre é vírgula embaixo de vírgula. Aí vocês vão me falar assim, mas o 8 não tem vírgula, não tem problema, vocês podem acrescentar. Depois do 8, coloquem uma vírgula, que vai facilitar bastante a organização do cálculo, certo? Então lá, décimo embaixo de décimo, o 8 não tem décimo, ou ele tem 0 décimo. Se você quiser completar com 8, não tem problema. Vírgula embaixo de vírgula é como se o 8 tivesse uma vírgula depois dele, e ele é uma unidade, então ele vai embaixo do 0. E daí nós temos apenas uma dezena no primeiro número, 10,4. Então, 4 mais 0, ou 4 mais nada, dá 4. Vírgula embaixo de vírgula, então 0 mais 8 vai dar 8. E 1 mais nada, né? Vai dar 1. Então, nós obtemos ali, né, só para a gente confirmar, 18,4 metros, certo? Mas o problema ainda não está totalmente resolvido, né? Então, não podemos esquecer de descontar a medida da porta. Ali onde tem a porta, não vai o rodapé. Então, 18,4 metros. Se a gente tirar 1 metro, nós vamos ficar com 17,4 metros de rodapé. Vale observar que muitas vezes não é vendido o metro quebrado. Então, 17,4, eles não vão cortar o vírgula 4. Geralmente faz-se um arredondamento, certo? Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer essa compra arredondando o 17,4 para o número mais próximo. O que vem depois do 17? 18, certo? Então, provavelmente, a gente consegue sim comprar, ao invés de 17,4 metros, 18 metros de rodapé, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção se for necessário. A gente já retoma.
Então, pessoal, fizeram a correção? Então lá, só retomando, deverá ser comprado 17,4 metros de rodapé, certo? Vamos para a próxima resolução? Então, olha só. Letícia cortará um tecido para fazer uma toalhinha retangular. Então, uma toalhinha no formato retangular. Ela quer que o perímetro seja igual a 60 centímetros, porque ela quer costurar uma fita nas bordas. Então, provavelmente ela já tem um pedaço de fita e ela quer aproveitar, certo? Então, ela quer que os lados maiores dessa toalhinha também sejam iguais a 19 centímetros. Então, ela quer que o perímetro da toalhinha seja de 60 centímetros e também ela quer que os lados maiores sejam igual a 19 centímetros, certo? Então, olha, o que eu quero que vocês façam. Vai facilitar bastante depois a nossa resolução. Eu quero que vocês façam na folha do papel quadriculado um esboço dessa toalhinha com as informações que estão no enunciado. Então vamos relembrar essas informações? Essa toalhinha tem que ser retangular, o perímetro tem que ser 60 centímetros, certo? E os lados maiores tem que ter 19 centímetros de comprimento. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem esse esboço. Não precisa caprichar muito, gente, porque é só um esboço, certo? Esse esboço depois vai facilitar os cálculos que nós vamos fazer adiante, certo? Então, um tempinho para vocês e a gente já volta com a resposta, ok? Então, pessoal, conseguiram fazer o esboço? Então, vamos lá. Então, ele tem que ter o formato retangular, lembra? Então, eu fiz ali um formatinho retangular. Se por acaso alguém colocou a medida menor na base, não tem problema nenhum. É que geralmente, quando a gente faz a representação de retângulos, geralmente a gente coloca o lado maior no lado horizontal, ou seja, o lado maior na base, mas não tem problema se vocês fizerem invertido, certo? Continua, tá correto da mesma forma. Ela pediu que os dois lados maiores medissem 19 centímetros, então eu coloquei ali na base 19 centímetros e no lado oposto também 19 centímetros. Tranquilo? Então vamos passar para o próximo? Vamos lá. Letra B. Então agora esse esboço vai facilitar, hein? Calcule a medida dos lados menores dessa toalhinha. Então, olha só, a gente sabe o perímetro. O perímetro, a soma de todos os lados, tem que ser igual a 60 centímetros, lembram? E a gente já tem a medida dos dois lados maiores, certo? O que a gente precisa descobrir é qual vai ser a medida dos dois lados menores. E era isso que estava faltando lá no nosso esboço, lembram? Então, vou deixar aqui para vocês o esboço, vou dar um tempinho e a gente já retoma, ok?
Então, pessoal, conseguiram? Se por acaso você não conseguiu fazer esse cálculo, a gente vai fazer juntinhos, vou fazer junto com vocês, certo? Então vamos lá. Então vamos retomar as informações que a gente já tinha. Ela queria que o perímetro da toalhinha fosse de 60 centímetros. Então, somando todos os lados, tem que dar 60, certo? E a gente tinha também como informação que a medida dos lados maiores tinha que ser igual a 19 centímetros. Bom, se são dois lados de 19 centímetros, então vamos somar para ver quanto que a gente já tem de medida, certo? Então, 19 centímetros de um lado maior, mais 19 centímetros do outro lado, que é o lado oposto, os dois têm a mesma medida. Então, 19 centímetros mais 19 centímetros, então a gente já tem aí, no total, 38 centímetros, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que pegar o perímetro, que foi dado no enunciado, descontar a medida desses dois lados, certo? Então, vamos lá. Então, descontando os dois lados maiores do perímetro, nós vamos ter 60 centímetros menos 38 centímetros, vai sobrar 22 centímetros. Mas o problema ainda não está resolvido. Então vamos retomar. O perímetro é 60 e nós descontamos os dois lados maiores, que corresponde à soma dos dois a 38 centímetros. Então isso vai ser igual a 22 centímetros que estão sobrando para os lados menores. Mas o que a gente tem que lembrar antes de terminar a resolução? Que desses 22 centímetros nós temos que fazer esses 22 centímetros, vamos ter que dividir e encontrar a medida dos dois lados menores. Então, nós vamos fazer uma divisão, certo? Então, vamos lá? Então, como sobraram 22 centímetros, que devem ser divididos entre os dois lados, nós vamos fazer, como são dois lados iguais, então vamos dividir por 2. Então, vamos lá? 22 centímetros dividido por 2 corresponde a 11 centímetros, certo? Então, olha lá. Então, agora a gente consegue completar todo o esboço, certo? Então, nós temos os lados maiores, cada um valendo 19, né? Então, 19 mais 19 dá 38, que a gente calculou anteriormente. E os dois lados menores, pela divisão que a gente fez ali do 22 centímetros, nós encontramos 11 centímetros para cada lado, certo? Então, olha só, os lados menores devem ter 11 centímetros cada. Depois, se vocês tiverem um tempinho, façam a prova real. Se a gente somar esses 4 lados, claro que a gente já sabe que é 60, mas às vezes a gente tem que conferir, certo? Então, somem
38 com 22 ou 19 mais 19 mais 11 mais 11 para conferir se realmente nós chegamos em 60 centímetros, certo? Então vou dar um tempinho curtinho para vocês fazerem a correção e a gente já conversa novamente, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Não se preocupem se por acaso vocês não tenham compreendido alguma coisa. Esse assunto ele é denso, né? Mas muito necessário porque ele faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente precisa recorrer a esses cálculos, certo? Então, assim, numa próxima aula, a gente vai retomar o conceito de perímetro, ok? Então, não se preocupem que nós vamos rever e vamos fazer mais atividades, certo? Mas agora, como sempre, vamos à nossa tarefa de casa, certo? Então, olha só. Uma pessoa faz caminhada em uma pista desenhada em um piso quadriculado, como representada na figura abaixo. Então, observe. Então, aí nós temos a representação da pista, né, pessoal? Foi feita em cima de um papel quadriculado. Qual que é o formato da pista? É aquele contorno que está numa linha preta mais grossa, certo? Então, o desenho da pista é aquele contorno com a linha mais grossa, certo? Eu acho que seria muito bom se vocês tivessem um papel quadriculado para poder fazer a cópia dessa pista, porque vai facilitar bastante a resolução, certo? Porque vejam, essa pista não é retangular e não é um quadrado, certo? Então ela tem um formato um pouco diferente, mas como a gente já fez o estudo do perímetro, a gente já sabe que nós temos que calcular todo o contorno. E como ele está numa malha quadriculada, basta a gente fazer o cálculo, a soma de cada um desses ladinhos, certo? Então, cada lado ali do quadriculado vai valer uma unidade de comprimento, que no caso é 1 metro, certo? Então, vou dar um tempo para vocês copiarem. Pode ser o esboço, não tem problema. Se tiver um papel quadriculado, vai facilitar bastante a resolução. Então, vou dar um tempo para vocês copiarem e eu já volto com o que vocês vão ter que fazer, certo? Então, daqui a pouquinho, um tempinho aí.
aí, pessoal, conseguiram fazer o esboço? Então, vamos ao que vocês vão ter que fazer nessa atividade. Então, vamos lá? Então, sabendo que o lado de cada quadrado mede 1 metro, quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta nessa pista? Eu vou dar as alternativas para vocês. Se por acaso vocês fizerem o cálculo e não acharem a resposta, não for nenhuma dessas 4, às vezes é bom que a gente retoma, tentem fazer o cálculo novamente, certo? Então, alternativa A, 36 metros, alternativa B, 24 metros, alternativa C, 22 metros, ou a pessoa percorrerá 20 metros, como na alternativa D. Então, vamos colocar aqui novamente o esboço. Não esqueçam, pessoal, de colocar a data, porque essa atividade deve ser enviada para o professor, professora de vocês, ok? Então, até mais. Eu volto com vocês na próxima aula, certo? Tchau, tchau!